Vamos lá, agora vamos falar sobre o Anderson Torres, que é o assunto do vídeo. Eu vou te dar um pouquinho de contexto do que está acontecendo com o Anderson Torres, que parece que ele aceitou delatar. Só que, pelo que eu tô aí apurando, não vai ser uma delação premiada nos moldes que está acostumado aí, que ele vai ter que ir lá, falar, fazer o depoimento e tudo mais. Não. Ele vai entregar indiretamente coisas que vão complicar aí muita gente. E aí, baseado nisso, se as provas estiverem lá mesmo, ele poderá ser solto com tornozeleira eletrônica e vai responder, não em liberdade, mas em prisão domiciliar até o processo. O processo esse que deve começar ainda esse ano. Vamos lembrar que o STF já começou a julgar 100 dos 100 primeiros terroristas. Então, até julgar o Anderson Torres vai demorar um pouquinho aí, porque ele cometeu muito crime, né? A investigação contra ele demora um pouquinho mais. Qual é o contexto disso? Por que ele mudou de opinião? A Polícia Federal começou a avançar sobre os crimes que o Anderson Torres cometeu no dia da eleição, no dia do segundo turno da eleição. Descobriram documentos, gente, isso são documentos, tem assinatura, são documentos oficiais do governo, das polícias, de órgãos governamentais, de que em Santa Catarina, que é um estado onde o Bolsonaro teve, talvez o estado onde ele teve maior votação no primeiro turno, a Polícia Rodoviária Federal determinou que os policiais que estivessem de folga até o dia 30 de outubro retornassem ao trabalho no dia 31 de outubro. Fala, peraí. Então, policial rodoviário federal que estivesse de folga retornaria na segunda, um dia após a eleição. É isso, Thiago? É. Tá, o que tem isso de errado? O que tem de errado é que a Polícia Federal descobriu que em estados onde o Lula ganhou, eles já têm da Bahia e de mais 2 estados, já tem os documentos, a Polícia Rodoviária Federal chamou os policiais rodoviários que estavam de folga para trabalharem em turno extra no dia da eleição. Aí você fala, peraí, então onde o Bolsonaro ganha a eleição, a Polícia Rodoviária Federal não fechou estrada e deixou o pessoal de folga até um dia depois. Onde o Lula ganhou a eleição com uma margem enorme, não apenas fizeram os bloqueios, não, chamaram quem estava de folga para participar. Aí vem a pior parte. O que aconteceu quando o Lula ganhou a eleição? Você está lembrado? Eu vou te refrescar a memória. Nossa, até eu estava lembrando disso, falei, nossa, parece que isso faz anos, né? Faz só 6 meses, menos de 6 meses. Os bolsominions começaram a fechar estradas. Lembra que a ideia deles era, olha, mais 72 horas e as Forças Armadas vão intervir. Lembra disso? O que aconteceu? A Bahia, esses estados do Nordeste, colocaram de folga os policiais que tinham sido chamados. Quer dizer, no dia da eleição que não era para parar ninguém, todo efetivo ali. No dia seguinte, que aí era para desobstruir estradas, não trabalhem. Aí o pior, a Polícia Federal conseguiu documentos lá em Santa Catarina de que isso foi ordem do Anderson Torres. E de que quando esses policiais voltaram ao trabalho na segunda-feira, que foi o dia seguinte à eleição, esses policiais não apareceram porque as estradas ficaram bloqueadas até o sábado. Quer dizer, fizeram o que esses policiais entre a segunda e o sábado? Aí você fala, realmente teve coisa errada. Eu lembro até que a torcida lá do Corinthians, a Galoucura lá do Atlético Mineiro, eles expulsaram os bolsonaristas lá das estradas assim. Eu lembro que foi lá Gaviões da Fiel, em menos de 10 minutos resolveu o problema. Os caras estavam lá fazia 2 dias, a Polícia Rodoviária Federal, vai dar confusão. Gente, chegou a Gaviões da Fiel em 10 minutos, já estava a via desbloqueada. 10 minutos, os caras correram. Eu lembro que o torcedor do Corinthians gravou um vídeo, falou, o Bolsonaro não correu, ele deixou até a moto dele com a chave e o lanche do cara dentro, o cara correu, ele não pegou nem o capacete. Ele falou, não vai dar tempo de eu ligar a moto, eu vou correr. E a Polícia Rodoviária Federal não fez nada. Pois bem, isso tudo tá vazando pouco a pouco na mídia? Tá, mas lembre-se, os advogados do Anderson Torres, eles têm acesso, parcialmente é concedido a eles acesso às investigações. Não a tudo, mas pouco a pouco eles vão tendo acesso ao que tem exatamente para preparar a defesa deles. Quando eles têm acesso a isso até alguém fala, mas Thiago, por que o investigado vai ter acesso à investigação? Primeiro que ele está preso. Então ele sabe que está sendo investigado. Segundo, porque é para ter amplo acesso à defesa. Terceiro, ninguém pode falar que não se pode ter amplo acesso à defesa, né? Terceiro, e essa é a melhor parte, é uma estratégia. Por quê? Porque ele sabe que ele está enrolado, ele vai vendo. Sabe quando a pessoa se enrola? O termo se enrolar vem quando alguém te enrola com uma faixa, você fica assim e não consegue sair. Por isso que é enrolado, que é difícil de desenrolar. Ele não é que se enrola. Imagina alguém te enrola com uma faixa assim e dá uma volta. Você consegue até sair. Agora imagina se colocam
metros e metros e metros de faixa dão várias voltas em você. Você não consegue sair. O Anderson Torres está enrolado, eu vou falar, em quilômetros de faixas assim em volta dele. Ele está muito enrolado. A situação do Anderson Torres está cada vez mais insustentável. Está vazando aí na imprensa que ele chora todos os dias. Então talvez nesse exato momento, enquanto você esteja assistindo esse vídeo, lá numa cela escura no batalhão da Polícia Militar de Brasília, tem um senhor chorando. É o Anderson Torres. Na hora de dar golpe de Estado é todo bonzão, né? Agora chora. Chora mais, maldito. Está com depressão, diagnosticado com depressão, porque eu daí não sou psiquiatra, e que ele está com saudade das filhas. E eu com isso. Até bom para as meninas não terem contato com um criminoso, né? Vai ser má influência para as filhas. Aí, olha só, ele falou isso, ele tá ajudando lá no batalhão de Brasília, ele tá ajudando com reparos lá, sabia disso? O Anderson Torres agora virou o homem de serviços lá do batalhão. Ele tava fazendo um curso de eletricista à distância, mas ele desistiu porque ele está com depressão. Ele não quer mais nem tentar ser eletricista lá na prisão. E reclamou da comida, falou que a comida é muito, muito ruim na prisão, falou que o banho é gelado, mesma reclamação que os bolsominions fizeram na Papuda, o Anderson Torres passou a fazer no batalhão, porque proibiram que ele peça comida delivery. Já na primeira semana proibiram. Eu lembro que eu fiquei aqui irritadíssimo. Como é que esse cara pede delivery? Pois bem, proibiram. A melhor parte, sabe quem foi que fechou o contrato para o fornecimento de alimentação para os detentos de Brasília? O Anderson Torres. Primeiro, Papuda é presídio federal. Foi o Anderson Torres no ano passado, e a Comer também. Quem fechou o contrato quando era ministro do Bolsonaro. No caso do batalhão da PM, ele assinou o contrato no dia 4 de janeiro. Quer dizer, ele se tornou secretário de Segurança Pública, assinou o contrato. Esses detentos que se danem, vamos dar comida ruim para eles, dar comida estragada, vai dar o mais barato aí, que se dane. Agora quem tá comendo dá comida. Pois bem, dito isso, Anderson Torres, diante de toda essa situação, ele decidiu entregar as senhas dos celulares dele e de todos os e-mails dele, ou seja, senha de tudo que ele tem na nuvem, para o Alexandre de Moraes, para o STF. Já os advogados dele já entregaram a senha e agora os agentes da Polícia Federal estão vendo o que tem ali. Eu vou te falar, aí tem duas opções. A primeira opção é uma opção não muito boa, eu vou deixar a melhor opção, que é o que eu tô achando que tá acontecendo por tudo que eu falei com muita gente. Primeira opção, que eu acho que não tá acontecendo, viu? É que isso seja um baita de um balão vazio cheio de nada, ele esteja usando isso para tentar ser solto, aí o STF solta ele e fala, ele tá ajudando, vamos soltar. E aí, no fim, não tinha nada ali e ele já tá solto. Não vai decretar a prisão dele sem fato novo. É isso, essa é a primeira. Ele foi lá, entregou, assim como a Polícia Federal conseguiu quebrar uma das senhas dele, de coisas que ele tinha na nuvem, e não achou nada lá. Ele não tinha nada armazenado lá. Agora ele deu voluntariamente senha de outras coisas. Então, a ver, é coisa que a Polícia Federal ainda não tinha acesso. A ver, a segunda opção, que é um burburinho muito grande, que é o que causou pânico no novo advogado do Bolsonaro. Vamos lembrar, o Bolsonaro tirou o Ossef. O Ossef, no caso da Joia, fez um monte de coisa errada, aí, que eu adorei, por mim, mantenho o Ossef, contrato vitalício, que seja o advogado do Bolsonaro em todos os processos. Mas tá, ele tirou o Ossef, o advogado dele, novo dele está em pânico, por quê? Porque parece que o Anderson Torres está fazendo a delação. Para fazer uma delação premiada ia demorar muito. É um trâmite que pode demorar meses. Ele já está preso, então demora. Porque o Ministério Público ia ter que apresentar a denúncia contra ele, ou seja, você tem que esperar acabar a investigação, apresentar a denúncia, e aí a denúncia apresentada soma ali as penas. Vamos supor, vai pegar 91 anos de prisão, que era o que se falava do Anderson Torres antes, mas agora já está passando de 120. 91 anos de prisão. Olha, a gente pode diminuir aqui as suas penas, diminuir a maneira que a gente está pedindo aqui o regime na denúncia, se você fizer isso, se você entregar alguém. Mas tem que ter a prova. Aí ele vai lá, entrega alguém, dá as provas, aí o Ministério Público pode falar, a Polícia Federal pode falar, olha, então em vez desses crimes da gente pedir condenação máxima 91 anos, como você ajudou e delatou alguém, a gente vai lá e diminui as penas, muda a maneira como vai ser o seu regime, começa regime fechado, mas vai para o regime aberto antes, enfim, é assim que funciona. Tá chegando a hora. Tic-tac, tá chegando a hora. Eu peço aí sua inscrição no canal, seguiremos aí na luta. Falou!